Glória a Deus, graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com todos vocês para falar do nome do Senhor Jesus, para anunciar as boas novas da salvação. Bíblia aberta na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 15, que nos diz: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós viemos à Tua presença nesta hora, para pedir, meu Deus, a sabedoria do Teu Espírito Santo, a fim de falar a todos aqueles que nos ouvem agora, Pai. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, fala às nossas almas, edifica as nossas vidas, meu Pai, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta hora. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém e graças a Deus. Vamos meditar nesta hora, meus amados, meus queridos irmãos que me ouvem agora. Nós vamos meditar nesta hora no tema polêmico chamado batalha espiritual. E o Espírito Santo traz ao meu coração para falar a todos vocês que me acompanham agora acerca da maior batalha espiritual já travada por um homem por sobre a face da terra. Hoje nós vamos ver as afrontas que o inimigo fez sobre a vida desse homem. Hoje nós vamos ver os dardos inflamados do maligno que foram lançados sobre a mente desse homem. Hoje nós vamos ver de que maneira esse homem venceu. De que forma esse homem conseguiu obter êxito, conseguiu lograr êxito sobre todos os principados, sobre todos os demônios, sobre o príncipe das trevas, e como através da sua vida, através da sua dedicação, através dos seus objetivos cumpridos, nós conseguimos encontrar a paz, nós conseguimos encontrar o perdão, nós conseguimos encontrar a vitória. Falar sobre batalha espiritual é falar sobre uma guerra que o homem tem diariamente, uma guerra que o homem tem a todo instante, a todo momento, a toda hora contra Satanás. E falar sobre batalha espiritual é saber que a Bíblia Sagrada revela claramente que existem forças ocultas das trevas lutando contra as nossas vidas. É afirmar claramente que Deus existe, que o Espírito Santo nos convence, que Jesus Cristo nos comprou na cruz do Calvário, mas que também existem demônios, existem principados e potestades malignas que lutam no dia a dia para destruir a nossa comunhão com Deus, que lutam no dia a dia para impedir que nós tenhamos êxitos nos projetos de Deus sobre a nossa vida, que lutam dia a dia para fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação. Precisamos entender isso. A Bíblia deixa claro que demônios existem. A Bíblia deixa claro que estes principados, estas potestades existem, que estes seres espirituais da maldade, eles foram lançados do céu sobre este mundo, e que eles estão desde o princípio das Escrituras, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e foram seduzidos por um espírito maligno que incorporou na serpente e acabaram pecando contra Deus. Nós temos que aceitar o fato, não somente disso, mas temos que aceitar o fato de que quando Jesus Cristo caminhava por sobre a face da terra, milhares de pessoas possuídas, possessas, endemoniadas, angustiadas, seduzidas, pessoas que estavam com suas vidas completamente dilaceradas por forças ocultas das trevas, compareceram na presença de Jesus
e Ele os libertou delas. Nós precisamos entender isso. O homem que pensa que neste mundo ele está sozinho, é só bênção, é só paz, existem anjos, existem entidades benignas, existem potestades benignas, e nada, absolutamente nada existe que vai lutar contra ele, é um engano. Nós precisamos estar preparados. Paulo escreveu no capítulo de número 6 da carta aos Efésios, a partir do versículo de número 10, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, todos aqueles que querem servir a Deus, todos aqueles que querem triunfar na sua vida, todos aqueles que querem vencer no dia a dia, todos aqueles que querem se aproximar de Deus, se encher do Espírito Santo, não pecar, sentir a glória de Deus, adentrar pelos portais eternos para viver eternamente com Deus, eles precisam ter a consciência de que existe uma batalha espiritual e essa batalha precisa ser vencida. Essa batalha, ela tem que ser vencida. Você não está nesse mundo por um acaso. Eu quero dizer para você que você não é uma mera coincidência do destino, não. Não, você não é uma mera coincidência do destino. Você é um vencedor, porque entre meio a milhões de irmãos que foram ejaculados no útero da sua mãe, para fertilizar aquele óvulo que estava dentro do útero da sua mãe, você foi o escolhido para chegar lá e para fazer este ser humano que nasceu do ventre da sua mãe, e hoje o Espírito habita dentro deste corpo que foi gerado ali. Esse Espírito que é dado por Deus é uma alma vivente, é uma pessoa, é um ser humano, é um vencedor que já no nascimento conseguiu uma vitória. E todos nós nascemos e fomos colocados neste mundo e temos um objetivo nesse mundo. Nós não nascemos para perder, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para padecer, nós não nascemos para ser derrotados, mas nós nascemos para entender que Deus, Ele pode mudar o contexto da nossa vida, que Deus pode nos dar a capacidade e a sabedoria de administrar as nossas ações de forma tal que nós venhamos vencer estes principados, estas potestades, estes demônios malignos que querem colocar na nossa mente que nós nascemos para ser derrotados, que querem colocar na nossa mente que nós nascemos para ser perdedores, que querem colocar na nossa mente que nós nascemos para passar necessidades, coisas semelhantes a esta, e isto tudo é uma mentira. Nós não nascemos para viver aprisionados, algemados, encarcerados, acorrentados. Nós não nascemos para viver sofrendo, nós não nascemos para viver padecendo nas mãos de Satanás, no meio do pecado, da prostituição, da miséria, do adultério, das coisas que são desagradáveis a Deus. Nós não nascemos para ser cheios de demônios. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Sim, imagem e semelhança de Deus, talvez não na aparência física, mas imagem e semelhança de Deus nos sentimentos que são gerados no nosso interior. Porque todos nós aprendemos a amar. Todos nós aprendemos a amar, todos nós aprendemos a perdoar, todos nós aprendemos a ser amigo. Um dia, Nelson Mandela pronunciou a seguinte frase: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele. É verdade, ninguém odeia outra pessoa por causa da cor da sua pele. Ninguém nasce odiando uma pessoa por causa da cor da sua pele. Ela vai aprender na sua vida odiar uma pessoa por causa da cor da sua pele. Vai ser os ensinamentos que ela vai receber através da sociedade. Vai ser os ensinamentos que ela vai receber dentro da sua casa. Vai ser os ensinamentos que ela vai receber no decurso da sua vida que o ensinarão a odiar uma pessoa por causa da cor da sua pele. Ninguém nasce desprezando ninguém porque esta pessoa não tem recursos financeiros. Vai ser o decurso da sua vida,
o decurso das batalhas que ela vai enfrentar, que farão o caráter desta pessoa odiar o ser humano, porque ele não tem bens financeiros, porque ele não possui isto ou aquilo. E no decurso da nossa vida nós nos deparamos com várias sugestões do maligno, porque o maligno ele não trabalha em outro lugar senão na nossa mente. A nossa mente é o terreno de batalha do inimigo. A nossa mente é o local onde o inimigo trabalha para querer nos persuadir, para dizer que somos derrotados. Muitas vezes você levanta, você olha e diz: ó vida, ó azar, ó tristeza, eu nasci para sofrer, eu nasci para mendigar, eu nasci para ser um coitadinho, eu nasci para ser um Zé Ninguém. Meu querido, eu quero dizer que estes pensamentos que vêm sobre a sua vida são pensamentos introduzidos pelo maligno. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode pensar desta forma. Um homem de Deus que sabe que é filho de Deus, herdeiro da salvação, que sabe que Cristo está na sua vida, que sabe que foi comprado, que o amor de Deus veio sobre a vida dele e o purificou, limpou, resgatou através do sacrifício da cruz do Calvário. Ele não pensa dessa maneira. Ele diz: eu sou um príncipe porque sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. E como filho do rei eu sou o príncipe e herdeiro. Herdeiro da salvação, herdeiro das promessas de Deus, herdeiro daquilo que o Pai tem para me dar. Como filho, eu tenho direito. Eu fui comprado por um bom preço. O meu pai, quando foi me resgatar, quando foi me comprar, ele não pegou o ouro, o dólar, o euro, mas ele pegou e entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para me resgatar, para pagar o preço da minha salvação, que era o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço dos nossos pecados. É bem certo que nesse mundo todos nós teremos aflições. É bem certo que nesse mundo existirão dificuldades, existirão momentos difíceis. O próprio Senhor disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. E nós estamos falando de um vencedor, de um que venceu o mundo. Sim, ele disse: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. E parece que eu vejo ele triunfando. Nós lemos na Bíblia Sagrada, na carta de Paulo à igreja de Colossenses, Paulo falando de Jesus. E o versículo 15 é extraordinário. E despojando, e esvaziando, e retirando, e tomando, e arrancando, e pisando, e humilhando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou deles em si mesmo. Aqui Paulo está afirmando que Jesus Cristo, ele venceu esta batalha. Aqui Paulo está afirmando que Jesus, ele tomou do diabo o direito de te acusar, de te apontar, de dizer que você não tinha salvação, de dizer que você era dele, que você pertencia a ele, que você não era uma criatura salva. Aqui Paulo está afirmando que Jesus venceu, ele triunfou, e triunfou em si mesmo, através dele mesmo, através de sua pessoa. E nós estamos falando de um homem. Eu não estou falando de um Deus, eu estou falando de Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz em João, no capítulo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, e ele fez todas as coisas. Porém, a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 do Evangelho narrado por João, diz claramente: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a Bíblia Sagrada diz que o Verbo se fez carne, é óbvio que nós entendemos que Deus, ele desce dos céus e ele vem a esse mundo e ele nasce no corpo de um homem. Aqui nesse mundo, Jesus não era Deus. Aqui neste mundo, Jesus era um homem.
A Bíblia Sagrada diz, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem. Então ele era homem. Ele era um homem como eu sou um homem. E ele veio a esse mundo e ele tinha as dores que eu tenho. Ele poderia ficar doente como eu fico doente. Ele poderia ser afligido como eu sou afligido. Falavam mal dele como falam mal de mim. Atiraram pedras nele como atiram pedras em mim. Ele tinha que trabalhar assim como eu trabalho. Até porque a Bíblia Sagrada revela a sua profissão. Ele era carpinteiro. A profissão de seu pai, a profissão que ele herdou. Ele tinha um objetivo para estar nesse mundo e seu objetivo era claro. Ele veio a esse mundo para que a humanidade fosse salva por ele. Ele veio a esse mundo para que os nossos pecados, os meus pecados, os pecados de todos aqueles que me ouvem agora, fossem lavados pelo seu sangue. Sim, havia um objetivo para ele estar aqui. E isso foi anunciado durante centenas e milhares de anos. Os profetas anunciavam que o Messias vinha. Isaías escreveu no capítulo de número 53, 700 anos antes de Jesus nascer. E ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem nós escondêssemos o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Ele foi anunciado por Davi no Salmo 22, ele foi anunciado pelos profetas, o Messias viria à terra, e Satanás sabia disso. Satanás conhecia o plano de Deus, Satanás tinha conhecimento das ações de Deus, daquilo que Deus estava fazendo, que seria gerado o Messias, que seria gerado o seu filho por sobre a face da terra, e que seu filho iria triunfar na cruz do Calvário. Isso foi anunciado no início da Bíblia, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, quando Deus olha para a serpente e diz à serpente: maldita és sobre todos os animais domésticos, sobre o teu ventre andarás todos os dias da tua vida. E aí Deus diz assim: e a semente da mulher nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar, porém ele esmagará a tua cabeça. Então estava profetizado, a voz de Deus havia ecoado claramente, de que Jesus Cristo ia nascer, o Messias viria ao mundo, e ele seria afligido, ele seria torturado, e ele daria a sua vida para esmagar a cabeça da serpente. E aí vem Jesus Cristo ao mundo. E aí nasce o Filho de Deus. Queridos amados, vejam, o Filho de Deus, ele não nasce no meio do ouro. O Filho de Deus, ele não nasce no meio das riquezas. O Filho de Deus, ele não nasce no meio de pessoas cheias de dinheiro. Ele não nasce em um berço de ouro, mas ele nasce entre os animais domésticos em uma manjedoura. Humilhante. Talvez alguém pense: é humilhante ser pobre, é humilhante não ter um lugar decente para nascer, é humilhante não haver um lugar aonde a pessoa possa nascer com dignidade.
Mas eu quero vos dizer que bendito foi aquele lugar, aquela manjedoura, porque naquele lugar estava nascendo o príncipe que iria resgatar toda a humanidade através do seu sacrifício, humilhando e envergonhando Satanás. Ele iria vencer a maior batalha espiritual já travada na mente de um homem. E a primeira batalha espiritual que é travada é a batalha espiritual do seu nascimento. Quando ele nasce dentro daquela manjedoura. Porém, ele não entendia. E Satanás, sabendo que havia nascido o libertador da minha alma, o perdoador dos meus pecados, Satanás, há 2000 anos atrás, sabendo que havia nascido o Filho de Deus, o resgatador da humanidade, ele vai na mente de Herodes, ele entra na mente de Herodes, e Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Você pensa que o diabo não quer atentar contra a tua vida porque você é uma pessoa decidida por obedecer a palavra de Deus? Você pensa que Satanás não quer te destruir porque dentro de você habita um talento dado por Deus? E todos nós pelo menos um talento temos. A prova é que na parábola dos talentos ele diz: um tinha um talento, mas aquele que tinha um talento enterrou. Nós não devemos enterrar o nosso talento, nós devemos pegar o nosso talento e trabalhar. O inimigo quer que nós enterremos nosso talento, mas nós não podemos enterrar o nosso talento. O nosso talento tem que ser trabalhado para que outras pessoas possam conhecer a salvação. E conhecendo a salvação, venham ter a sua vida edificada, construída, modificada, transformada por Deus. José, sabendo das intenções malignas de Herodes e sabendo que o diabo queria tirar a vida de Jesus, ele fugiu. Houve um pranto em Ramá. Os filhos de Raquel choravam. Os filhos de Jacó choravam, pranteavam as mães. Os soldados romanos com suas espadas gigantes saíram cortando os corpos das pequenas crianças, desde aquelas que nasceram até os 2 anos de idade. Todas elas foram massacradas, assassinadas. Porém, o cuidado de Deus fez com que José levasse o menino para o Egito, para outra terra, para que ele não fosse sacrificado. Talvez, desde o seu nascimento, o inimigo tenha tentado te destruir, tentado te parar, tentado fazer você acreditar que não tinha um chamado, tentado tirar a sua vida. Foram enfermidades, foram acidentes, foram tantas coisas que aconteceram, mas você está aqui, você está me ouvindo agora, você está me vendo agora, você está tendo atenção a esta palavra nesta hora. Deus não permitiu, Deus te guardou. Alguma coisa aconteceu, você venceu essa primeira etapa, você venceu essa primeira batalha, quando você não tinha forças para lutar, quando você não conseguia enfrentar, quando você não conseguia vencer, quando você não podia lutar sozinho. Deus não te abandonou, Deus te guardou, e é por isso que você me ouve nesta hora, porque você foi guardado por Deus, e hoje Deus te dá o entendimento e a condição de abranger na sua mente todo o intelecto celestial e saber que Ele te defendeu na hora que precisava te defender, mas que agora você é conhecedor do bem e do mal, e você já tem livre arbítrio, que é o poder de decisão sobre as ações que você deve executar. E agora quem decide o seu destino é você. Agora quem decide o seu destino é você. Você tem que vencer. Você foi chamado para vencer. Ele trabalhou, aos 12 anos pregou na sinagoga. Os grandes anciões judeus disseram: de onde vem tanta sabedoria, menino? E se admiravam com ele. Ele foi crescendo em beleza, em formosura e em sabedoria. E o tempo todo ele foi perseguido, de todas as formas ele foi perseguido. E embora a Bíblia não descreva este tempo, nós sabemos que em minuto algum, Satanás deu sossego para ele. Então ele levanta-se. E agora chegou a hora dele pagar o preço. Ele sabia
eu vou dar a minha vida. Eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, mas eu entrego a minha vida. Eu vou dar a minha vida, eu vou pagar um preço, eu vou dar a minha vida. A prova disso é que na última ceia ele se reúne com os discípulos e ele pega o pão e diz assim: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Eu entrego o meu corpo para ser partido por você. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Estou dando. De livre e espontânea vontade estou dando. De livre e espontânea vontade estou entregando. Todos testificam dele, todos sabem para que ele veio. E ele vai para o deserto jejuar e orar. Porque para vencer a batalha espiritual, você tem que jejuar e orar. Satanás se expulsa com jejum e oração. Satanás se expulsa através da consagração diante de Deus. Através da dedicação que você tem diante do Senhor. É assim que você vai vencer os principados das trevas. É desta maneira que você vai colocar o espírito maligno para correr. E ele vai ao deserto. Quando ele está no deserto, a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo. Só que tem um porém. Essa tentação não é aquela tentação de possessão demoníaca que muitas vezes você vê em algumas igrejas ou você vê pela tela da televisão. Aquela possessão em que Satanás incorpora na pessoa e toma conta das ações, do pensamento da pessoa e a pessoa convulsiona e se bate. Não. Ele foi tentado na sua mente, porque jamais Satanás poderia incorporar num homem que não tinha pecado. Jamais Satanás poderia incorporar num homem que não deu brecha, que não deu lugar, que não cometeu o pecado, que não abriu a porta, que não criou uma fresta. Todavia, a sua mente humana permitia que os dardos inflamados do maligno, descritos no livro de Efésios, no capítulo 6, penetrassem na sua mente. Todas as tentações de Jesus no deserto foram na sua mente. 40 dias, 40 noites, e a Bíblia revela apenas 3. 3 tentações que aconteceram na reta final da sua vitória. 3 tentações que aconteceram no momento final. Ele estava com muita fome. O diabo sabia disso. O diabo conhecia isso. Ele estava com muita fome. Então na sua mente ecoou a voz do inimigo dizendo: está com fome? Se tu és o Filho de Deus, questionou a autoridade de Jesus. Quando ele diz se tu és, ele questiona. Quantas vezes o inimigo já disse para você na sua mente, se é você um abençoado por Deus, se é você um escolhido por Deus, se é você um separado por Deus, se é você uma pessoa que Deus tem um projeto, que Deus quer fazer uma obra, e você ficou cocheando entre 2 pensamentos, dizendo, talvez Deus queira, mas talvez Deus não queira, quem sabe vai acontecer, quem sabe, talvez. E é o que o inimigo queria fazer Jesus acreditar, que ele não era o Filho de Deus. E é o que o inimigo tenta o homem fazer o homem acreditar, que ele não é um escolhido, que ele não é um lavado, que ele não é um remido, que ele não é uma pessoa separada, que ele não é um escolhido de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, tua necessidade é comida? Então, se tu é o Filho de Deus, é muito fácil. É só transformar as pedras em pães. Você não precisa pagar esse preço. Você não precisa passar por isso. Você não tem que se preparar para o seu ministério. Você não precisa fechar essa campanha de consagração que você está fazendo de 40 dias no deserto. Você não precisa ir até o final. Você pode simplesmente transformar estas pedras em pães e pronto. Você se alimenta e a tua fome passa. Queridos, seria muito fácil para Jesus, que multiplicou os pães no deserto, transformar aquelas pedras em pães.
Seria muito fácil para Jesus, que multiplicou os peixes no deserto, transformar aquelas pedras em pães. O difícil era olhar para o acusador, o difícil era olhar para aquele que o tentava, o difícil era olhar para aquele que tentava fazer com que ele acreditasse que não era o Filho de Deus e dizer: nem só de pão viverá o homem. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo quer fazer você acreditar que você não é nada, que você não tem nada, que você não pode nada, mas a grande verdade é que você é especial. Você está ouvindo esta mensagem agora porque você é especial. Você foi separado, você foi comprado, você foi lavado, você foi escolhido. Existe um lugar celestial preparado para você. Você será eterno. Satanás terá o seu fim no lago de fogo, mas você será um ser eterno, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja aquele que vive para sempre. O difícil era aceitar aquela situação e ir até o fim. Sim, era muito difícil aceitar aquela situação, mas Jesus, sabendo que aquelas palavras que ecoavam na mente dele eram dardos inflamados do maligno, sabendo que quem ousava vir sobre a mente dele, insinuando que ele não teria a capacidade de cumprir o seu objetivo por sobre a face da terra, era Satanás. Sabendo que a luta dele não era contra a carne, não era nem contra o sangue, mas era contra principados, potestades malignas que habitam neste mundo tenebroso, ele diz: nem só de pão viverá o homem, e vence a batalha, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez você esteja passando por situações difíceis agora. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que talvez o momento não seja o momento mais agradável que você possa estar vivendo. Existem sim dificuldades no caminho. Existem espinhos e pedras no caminho. Mas de uma coisa eu sei, você não está sozinho. Talvez exista uma voz ecoando na tua mente dizendo para você desistir e parar. Mas ouça o que Jesus fez e siga o seu exemplo. Não é a hora de parar, você precisa ir até o fim. Você sabe que essas acusações, esses dardos, não refletem a verdade do projeto de Deus na sua vida. Que o projeto de Deus é muito mais abrangente que todas estas acusações e todas essas insinuações malignas que o inimigo tenta colocar sobre a sua mente para fazer você acreditar que não é nada, que é um Zé Ninguém que não pode vencer. Então vem a segunda tentação de Jesus, citada na Bíblia, porque foram 40 dias e 40 noites de tentações, uma atrás da outra, mas estas três estão citadas. O diabo muitas vezes pega a palavra de Deus e ele utiliza a palavra de Deus para persuadir, para enganar a pessoa, para fazer com que a pessoa acredite que ela está errada, utilizando os textos bíblicos, utilizando a palavra de Deus. Então, no pensamento, ele diz para Jesus: você não precisa ir até aquela cruz. Não, você não precisa ir até aquela cruz. É muito fácil fazer esse povo acreditar que tu és o Messias. É muito fácil as pessoas verem que tu és o Messias. Vão facilitar esse caminho. E ele se viu no alto pináculo do templo. E Satanás pegou a Bíblia e disse assim: pula, porque está escrito: aos seus anjos ele dá uma ordem acerca de ti, para que te guardem nos teus caminhos e não tropeces em pedra alguma. Satanás, ele tem a ousadia de buscar no Salmo 91 uma citação e falar ao ouvido de Jesus: olha, você pode encurtar o caminho, você não precisa passar pela cruz. O que Isaías profetizou dizendo que o seu corpo seria completamente
dilacerado por amor do pecador, não precisa acontecer. Você sobe no alto pináculo do templo, pula, os anjos vêm, te seguram, e aí você desce com os anjos de Deus te segurando, porque Ele não vai permitir que você morra desta forma. E pronto, as pessoas verão os anjos de Deus te segurando, e você descendo, e o templo era alto. E Jesus pega a mesma palavra que Satanás usou para tentar enganá-lo. Olha quantas vezes pessoas pegam a Bíblia e dizem assim, fazem como os amigos de Jó fizeram. Bildade, Elifaz, chegaram para Jó e tentaram convencê-lo de que ele era um homem que estava entregue àquela enfermidade por causa oriunda dos seus pecados, oriundo o seu sofrimento, a sua miséria, a perda de tudo que ele possuía, era oriundo da prática de pecados que ele não havia cometido. Há pessoas que são instrumentos do maligno para fazer você acreditar que deve parar, que não adianta seguir, que não adianta olhar para frente e acreditar que vai vencer. Há pessoas que são usadas, são verdadeiros instrumentos. Há muitas vezes a nossa mente mesmo gera esses pensamentos. E esses pensamentos gerados na nossa mente nada mais são que influências terríveis, demoníacas, que são introduzidas na nossa mente por poderes ocultos das trevas, que querem fazer que nós acreditemos que o projeto de Deus não se realiza sobre a nossa vida. É mentira do diabo. Ele pode pegar a Bíblia, porque ele conhece ela de capa a capa, ele tem conhecimento das Escrituras, ele acredita em Deus, ele crê que estremece, só que não obedece. Não se posiciona. Aliás, ele se rebeliou contra Deus. Por isso ele foi lançado fora. Por isso ele foi colocado para fora. Por isso ele perdeu o que ele tinha como querubim ungido da guarda de Deus. Por isso ele perdeu todas estas coisas. Porque ele não quis se submeter ao Todo-Poderoso. E ele pega a Bíblia Sagrada, e há pessoas que pegam e dizem assim, olha, não pode, você está sofrendo desse jeito, mas é porque a tua vida está errada, é porque você não vive direito, é porque você não faz isso, é porque você não faz aquilo, e a tua vida vira um mar de sacrifícios e de sofrimento, e você faz milhares e milhares de investimentos, você se sacrifica financeiramente, você se sacrifica fisicamente, você passa horas e horas de joelhos dobrados, e dias após dias, em jejum e oração, e você força a barra, e você tenta antecipar o projeto de Deus na sua vida, porque você está acreditando que tudo aquilo está funcionando, e não importa o tamanho da obra que você faça, porque a Bíblia diz que as vossas obras são como trapo de imundícia perante Deus. Se você não sabe o que é trapo de imundícia é porque naquele tempo não existia absorvente para a mulher. Então quando a mulher menstruava, ela colocava um pano, é como o pano de menstruação, aquilo que você pensa fazer para agradar a Deus. Você não pode fazer nada para agradar a Deus. Deus, ele já deu a porta e o caminho para que você tenha salvação. Deus já deu a porta e o caminho para que você triunfe sobre Satanás. Deus já deu a porta e o caminho para que você seja um vencedor, e este caminho e esta porta se chama Jesus. Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, então não é por intermédio das vossas obras. E aí ele vem, Satanás, com a última tentação, e na última tentação ele capricha, e diz a Bíblia Sagrada que ele entra na mente de Jesus. E Jesus já delirando no deserto, 40 dias sem comer, sem tomar água, a pele ressecada, se quebrando toda, ele se vê num alto monte. E do alto daquele monte ele vê todos os reinos do mundo. E a Bíblia é a mais profunda. A Bíblia diz, ele vê todos os reinos do mundo e a glória deles. Quando se refere à glória deles, é o dinheiro, o poder, a autoridade, aquilo que
o homem pode fazer quando todos estão aos seus pés? Como presidente dos Estados Unidos, que tem o maior exército do mundo, como as grandes autoridades eclesiásticas, por exemplo, o Papa, ou os grandes líderes religiosos das igrejas evangélicas, que são pessoas que todos têm que obedecer, como os reis desse mundo, ele leva a mente de Jesus a pensar em todas estas coisas perecíveis e oferece e diz: tudo isso será seu, se prostrado me adorares. O que você entende por ver o mundo inteiro, o dinheiro do mundo inteiro? É lógico, a Terra é uma circunferência, é uma bola, não tem como ver todos os reinos do mundo, até porque tem reinos no hemisfério sul e reinos no hemisfério norte. Não existe como você ver a circunferência da Terra e a riqueza toda da Terra. A Terra é redonda, do alto de um monte, ainda que seja o pico mais alto do mundo, o Everest, você não consegue ver todos os reinos do mundo. Porém, você pode imaginar, Jesus, diga não a essa cruz. Jesus, diga não a essa coroa de espinhos. Diga não a esse chicote. Diga não a esse sofrimento, essas varadas, essas bofetadas. Diga não a esses pregos enormes. Diga não a via dolorosa. Você não precisa passar por isso. Você pode ter vida boa, estar deitado nos melhores palácios, governar as maiores nações, ter autoridade sobre os maiores reinos, ser soberano sobre tudo. E disse Satanás afirmando: tudo isso é meu. Quando Satanás diz que tudo isso, toda essa riqueza, toda essa glória, todo esse dinheiro é dele, eu fico abismado com pessoas buscando glória, com pessoas buscando o seu nome renomado, com pessoas acreditando que são famosos, que são os bambambãs. Até por causa do nome de Jesus, eles se endeusam. Quando eles trazem uma boa mensagem, eles vão logo perguntando: e aí, como é que foi a mensagem de hoje? Foi legal? Foi bacana? Eles se acham. Tem aqueles que são cantores, reúnem multidões em volta de si, fazem seus shows, seus espetáculos, e eles acreditam ser os melhores, os maiorais. Tudo isso é meu, disse Satanás. Jesus disse diferente. Jesus disse assim: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Você vê a diferença? Para ser o maior, você tem que ser o menor. Para vencer Satanás, você tem que diminuir. Hoje é dia de diminuir, irmão. Hoje nós vamos diminuir. Talvez nós não consigamos chegar ao tamanho de Cristo, que diminuiu e foi obediente até a morte, morte de cruz. Talvez nós não consigamos chegar a este tamanho. Talvez na nossa razão humana nós acreditemos que precisamos ser grandes para ser abençoados por Deus, mas não é verdade. Jesus, consciente do projeto de Deus na sua vida, ele repreende Satanás dizendo: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei qual é a minha missão nesta terra, eu sei o preço que eu tenho que pagar, eu sei, eu prefiro a cruz, eu não quero dinheiro, eu prefiro a cruz, eu não quero os reinos, eu prefiro a cruz, eu não quero a autoridade e a glória do mundo, eu quero sim cumprir com o desejo do Pai. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Ele envergonhou
Nós lemos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15, é despojando os principados. Ele foi arrancando aquilo que estes principados e estas potestades tinham. Ele foi tirando aquilo que eles tinham com as suas atitudes. As suas atitudes glorificam o nome do Senhor, entenda isso. As suas ações, os seus gestos, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas decisões, o acreditar profundamente naquilo que Deus tem preparado para você, vai despojando Satanás, vai arrancando aquilo que Satanás tem, vai tirando aquilo que Satanás tem. Nós não podemos aceitar as ofertas do inimigo e parar a nossa caminhada. Nós temos que acreditar no projeto de Deus e saber que Deus tem algo excelente e excepcional para entregar sobre as nossas vidas. Tentações, dúvidas, dardos inflamados sempre virão. Todavia, o Espírito Santo que nos dirige está dentro de nós. O Espírito Santo que nos conduz está dentro de nós. O Espírito Santo que nos guarda, que nos unge, que nos abençoa, que nos livra, que sara a ferida do pecado da nossa vida, que derrama a sua unção e a sua glória sobre a nossa vida, está sobre nós. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas não para por aí. Não para por aí. A Bíblia diz que Satanás se ausentou até achar o momento oportuno. Você acha que o diabo lutou com Jesus só nestes 40 dias? Você acha que o diabo lutou com Jesus só no momento em que ele tenta tirar a vida de Jesus, quando ele ainda era criança? Você acha que o diabo lutou com Jesus somente nestes momentos de dúvida? Não, em absoluto. Ele continua lutando a todo dia, toda hora, a todo instante, a todo momento, nas mais diversas situações. Eu acho que o que o diabo mais usou para perturbar Jesus Cristo foram os religiosos. Porque quando eu vejo ele chamando a atenção dos religiosos, ele chama os religiosos de hipócritas, de falsos, de mentirosos. Quando eu vejo ele entrando no templo, e o templo voltado para o dinheiro, para os valores financeiros, eu vejo ele pegando um chicote de corda e expulsando os vendilhões do templo. Eu imagino, meus amados, as lutas que se passavam na mente dele por causa dos religiosos. Talvez você seja aquele cidadão perseguido dentro da igreja. Talvez você seja aquele que o diabo mais oprime. Ele tenta fazer você entender que você não tem um chamado, que você é um coitadinho, que você é um Zé Ninguém, que você não tem, que você é aquele que não nasceu para ser nada. E aí aquelas autoridades que estão ali constituídas, sacerdotes religiosos, eles desprezam você, eles humilham você, eles pisam em você. Agora ele vai parar, agora ele vai desistir, agora ele não vai prosseguir, agora ele não vai conseguir. E você continua na presença de Deus, apanhando, sendo perseguido, e a todo tempo, a todo instante, armam ciladas de todos os lados e tentam te pegar com palavras, e tentam te envolver nas suas palavras, e tentam pegar as palavras e fazer com que você tenha uma contradição. Fizeram isso com Jesus diversas vezes, por que não farão com você? Lançarão em seu rosto a sua infidelidade, lhe apontarão o dedo e lhe acusarão. Não serão o Espírito Santo que te convence, mas serão o acusador que te acusa, dizendo que tu não guardas os sábados, que tu pregas contra o imposto de César, dizendo que você é infiel, incapaz. E todas as vezes que alguém fala de você, não tenha dúvida alguma que é o diabo querendo fazer você parar, querendo fazer você se irar,
contra aquelas pessoas que estão te caluniando, te agredindo, te ofendendo, te humilhando, te perseguindo, te pisando, te chutando. Mas você não está só, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, disse Jesus. Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem por isso lhes falta o que comer. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim das aves dos céus e dos lírios do campo, como não cuidará de vós, homens de pequena fé? Jesus olha para você e diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Qual é o pai que o filho, lhe pedindo um ovo, lhe dará uma pedra, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que o filho, lhe pedindo algo, ele vai dar alguma coisa de ruim? Se você que é mau dá coisa boa para os seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Sim, o vosso Pai Celestial tem tudo para dar para você. Ele poderia dar para Jesus todas as bênçãos e todas as maravilhas, tudo aquilo que Jesus precisava ter. Jesus poderia ser glorificado sem ter ido para a cruz. Ele poderia descer como Deus nesse mundo. Porém, não era este o projeto do Pai. Ele teria que vencer na cruz do Calvário. Os religiosos perseguiram ele, lançaram setas, mas ele não parou. Não pare, meu amado. Não pare. Medite nestas palavras, você não pode parar. O inimigo não pode te enganar, ele não pode dizer que você não vai conseguir. Você vai conseguir, sim. Eu sei que existe um tempo determinado para todas as coisas que se faz debaixo do céu. Sim, existe um tempo determinado para tudo. E no tempo determinado por Deus, as coisas que você necessita vão se aflorar na sua vida. E o milagre de Deus resplandecerá na sua face, porque Deus é fiel. E nenhuma das promessas que Ele fez a seu respeito, descritas neste livro, que é a Bíblia Sagrada, passarão. Todas elas se cumprirão. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás se apodera da mente de um dos discípulos, Judas. E eu fico imaginando a dor de uma traição. Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia que seria traído. Mas Satanás se apoderou da mente de Judas. Jesus poderia ter impedido Judas. Jesus poderia ter falado para os discípulos impedirem Judas. Mas ele tinha um objetivo. E o seu nobre objetivo era aquela cruz. A cruz era o alvo. Pedro chega para ele e diz assim: olha, Senhor, estarei sempre contigo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, antes que cante o galo, 3 vezes me negarás. Ele sabia que o seu discípulo amado ia negar-lhe. E você imagina a mente de Jesus, sabendo que o discípulo o trairia, que o outro discípulo o negaria, que ninguém estaria debaixo daquela cruz senão aquelas mulheres. Mas ele tinha um objetivo. Satanás tentou massacrar a mente de Jesus de todas as formas, e ele vai para o jardim do Getsemane, e ali naquele jardim ele chama 3 discípulos e diz assim: Pedro, Tiago, João, eu vou orar. 50 metros de distância, um tiro de uma pedra, e dobra os joelhos. E quando ele dobra os joelhos, ele começa a ver aquela cruz. Ele começa a ver aqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés. Ele começa a ver aqueles espinhos enormes na sua fronte, os golpes do chicote que cortariam o seu corpo.
E o profeta escreveu dizendo que ele foi levado como ovelha muda. Ele não poderia dizer um ai. Então, na angústia da sua alma, a Bíblia Sagrada revela que ele começou a suar enormes gotas de sangue. Você já esteve em tamanha aflição, a ponto de suar sangue? Não, né? Pois esta era mais uma batalha que estava sendo travada no campo da oração. A batalha que mudaria o destino da humanidade. A batalha que mudaria o destino de todos nós. A batalha que nos arrancaria milhões e milhões de seres humanos das mãos de Satanás. A verdadeira batalha que nos compraria para sempre, eternamente, e na mente de Cristo. Se passava essa batalha, ele poderia sair correndo, ele poderia se esconder, ele poderia se refugiar na casa das pessoas que estavam em Jerusalém. Ele tinha conhecimento de todas essas coisas, só que, para trás de mim, Satanás, eu nasci para vencer, eu nasci para cumprir a vontade de Deus, eu nasci para fazer o desejo de Deus. Oh, glória, oh, glória, glória, glória a Deus. Santo, 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 eternamente santo seja o nome do Senhor Jesus. Eu nasci para fazer a vontade do Pai. Eu não estou aqui em vão. Eu tenho um objetivo e para isso eu nasci. Queridos, Satanás continua lutando. Não pensa você que você não está passando luta, que não existem setas sendo lançadas sobre a sua mente. Passa a menina bonitinha, toda sorridente, olhando para você. E você, coitado, se olha no espelho e sabe o quanto você é feio. Mas ela está ali, se oferecendo. E será que você não percebe que isso é uma batalha espiritual? Quantas e quantas vezes o dinheiro vem à sua mão, está aqui, ó, é teu. Mas é ilegal, não é moral, não agrada a Deus a ação que você está fazendo. Você não pode aceitar. Você tem que ser homem suficiente. E quando eu falo homem suficiente, eu me refiro à austeridade, me refiro a homens e mulheres com caráter, com o caráter divino, para poder dizer não às concupiscências e os desejos malignos do pecado, para poder triunfar sobre eles e, vencendo deles, poder honrar e glorificar o nome do Pai. Jesus se levanta e quando ele volta, os 3 discípulos estão dormindo. Aí o diabo vem e fala no ouvido: tá vendo? É por esse tipo de gente que tu tá entregando a tua vida. Por esses dorminhocos aí, por essas pessoas que não conseguem vigiar nem ao menos 1 hora enquanto você está orando, nem ficar aqui te olhando, te observando, cuidando do caminho, eles conseguem. É por estas pessoas que você está morrendo. E ele faz esse caminho por 3 vezes. Na terceira vez ele olha para os céus e diz: olha, Pai, se tu podes, e Deus podia, se tu queres, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero tomar. Eu não quero essa cruz. Se tu quiser, se o Senhor, que é meu Pai, se essa for a tua vontade, passar de mim esse cálice sem que eu beba, tudo bem. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua.
Eu ouço gente dizendo que Deus se esqueceu dele, que Deus abandonou ele. Eu vejo pessoas passando por situações de enfermidade, pessoas passando por dificuldade financeira, dizendo que Deus está de costas para ele, batendo no peito e dizendo: ah, meu Deus, eu sou ofertante, eu ajudo todo mundo, eu sou dizimista, eu tenho que prosperar. Não pode, eu não aceito, eu rejeito isso na minha vida. E aí eu vejo meu Jesus de joelhos, pronto para ser crucificado, pronto para ser dilacerado, destruído, machucado, surrado, abatido. E eu vejo Jesus dizendo: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Irmão amado, ainda que isso custe um preço, ainda que isso custe algo para você, você tem que se esforçar para fazer a vontade de Deus. Você precisa lutar para fazer a vontade de Deus. Você precisa ser apaixonado pela causa da cruz de Cristo. Porque Deus tem um projeto na sua vida, e a promessa de Deus, ela não se limita a este mundo que nós vivemos. A promessa de Deus, ela é muito mais abrangente. Ela nos leva à eternidade, eternamente com Deus. Isso muitas vezes se torna inexplicável com palavras humanas, porque a eternidade é algo difícil de explicar. O conhecimento, a sabedoria, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem se chegou ao nosso coração. É aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. É isso que o inimigo não quer que você ganhe. É isso que o inimigo não quer que você compreenda. É isso que o inimigo não quer que você entenda. Mas que Jesus sabia que naquela cruz, ele pagando o preço, ele venceria. Vem os soldados. Pedro puxa a espada. Olha só, Pedro sendo usado pelo demônio. Ele puxa a espada e decepa a orelha do filho do sumo sacerdote. Pedro tentou impedir. Pedro, que era discípulo de Jesus, tentou impedir Jesus de ir para a cruz diversas vezes. E agora ele estava tentando defender Jesus. Está errado. Deixa ele ir para a cruz. Jesus repreende Pedro mais uma vez, pega, coloca a mão, faz um milagre, cola a orelha do rapaz, se entrega, diz: eu estou aqui, ó. Eu não estou sendo assassinado, eu não estou indo para esta cruz forçado, eu não estou lutando, eu não estou brigando, eu estou dando. Olha, eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando, eu tenho o poder de dar a minha vida. Satanás dizia: não! E ele dizia: sim, eu vou dar a minha vida. Sabe quando ele estava sendo esbofeteado pelos guardas? A cada bofetada que ele levava no rosto, o diabo dizia: não precisa. E Jesus dizia: eu levarei as bofetadas. A cada golpe do chicote azorrague, que tinha 7 pontos, 7 tentos, nas pontas de cada tento 2 elementos, um pedaço de chumbo e um pedaço de osso seco de carneiro. O chumbo corta e o osso seco de carneiro arranca a pele. A cada golpe do azorrague, arrancava-se a sua carne. E o diabo dizia: para que isso? Posso parar agora. E ele, como ovelha muda, dizia: não. Eu estou dando o meu corpo. Eu estou dando a minha vida. Eu estou dando o meu sangue. Eu não desistirei. Você tem esse objetivo no seu coração? Eu questiono você, porque você precisa ter esse objetivo no seu coração. Porque se você não tiver esse objetivo no seu coração, e a cada luta que vier, a cada tempestade que vier, a cada ventinho que vier, a cada sugestão maligna que vier na sua mente, você desistir, você se entregar e você perguntar: onde está, Senhor, que eu não estou te vendo? Ai, me ajuda, senão eu derreto. Você vai estar perdendo e apanhando de Satanás. Batalha espiritual se vence com determinação e não fugindo do seu compromisso. Você envergonha Satanás quando você ora pelos seus inimigos. Você envergonha Satanás quando você perdoa as pessoas que fizeram mal para você.
Você envergonha Satanás quando você ama aqueles que te batem, te perseguem, te humilham, te apedrejam e falam mal de você. Você envergonha Satanás quando a sua vida não está apegada ao materialismo, mas está apegada às coisas de Deus. E aí não importa se é 10, 50 reais que você tem no bolso, você vê alguém com fome, você sacia a fome desta pessoa. Deus se agrada quando você é bom e quando você estende a mão. Louvado seja Deus. E Satanás é envergonhado. E foi o que nós lemos. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente. Levaram ele para aquela cruz, abriram os seus braços e ele foi pregado, seus pés foram pregados, a sua coroa de espinhos estava sobre sua cabeça, colocada, enterrada, ele estava todo machucado de tanto apanhar. Levantaram ele entre o céu e a terra. E aí os sacerdotes passavam por baixo daquela cruz, maniavam a cabeça, olhavam para ele, cuspiam nele e diziam: se tu és. Olha, você lembra dessa palavra, se tu és? Foi a mesma palavra que o diabo usou lá na tentação no começo do seu ministério. E agora estava lá na cruz e o diabo usava a boca do sacerdote. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. E ele poderia invocar miríades de anjos, legiões de anjos. Os anjos viriam do céu ao seu socorro e o abraçariam, e o tirariam da cruz e o colocariam em pé. Mas ele tinha um objetivo, e o objetivo era pisar, era esmagar na cabeça da serpente, conforme tinha sido escrito no livro de Gênesis. E para pisar na cabeça da serpente, ele teria que vencer naquela cruz. E a vitória estava na sua morte. A vitória estava na sua morte. Satanás, desesperado, usava todas as suas armas. Dos lados daquela cruz havia 2 ladrões. E um deles dizia: tu não és rei? Tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Desce dessa cruz. E tira nós também. E o outro dizia: não temes a Deus nem na hora da sua morte? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor por toda a terra. Ele olha para os céus. Parece que Deus está de costas para ele. Parece que o inimigo está dizendo assim: ó, não adianta nada. Viu? Não adianta nada. Ele dá um brado e diz: Pai, está consumado. Pai, eu venci. Eu venci, eu fui até o fim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os céus se escurecem, a terra treme, o véu do templo se rasga, os mortos ressuscitam, ele tomba a sua cabeça. E o diabo se desespera. Ele foi até o fim. Eu fiz de tudo para ele parar, mas ele não parou. Eu ofereci tudo que eu podia oferecer para ele, mas ele rejeitou.
Ele não quis a riqueza, ele não quis a fama, ele não quis a glória desse mundo, ele não quis governar o mundo, mas ele preferiu dar a sua vida. Ele não aceitou as minhas sugestões, as minhas ofertas. Ele não quis a lascívia, a prostituição, a glutonaria, a prosperidade. Ele preferiu dar a sua vida. Naquela hora, Jesus expõe os demônios publicamente ao desprezo. Naquela hora, o véu se rasga e abre-se a porta. A verdadeira porta que nos leva para o céu, a porta da salvação estava aberta ali. Por um homem, Adão, entra o pecado no mundo. Por um homem, Jesus, o pecado é expiado do mundo, porque ele cumpre a lei. Nele se cumpre a lei e os profetas. Ele vai para a sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ele vai ao inferno, pega as chaves da morte do inferno, pisa na cabeça da serpente e volta triunfando e diz: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e em minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno. E nós voltamos à carta de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, dizendo para você e para mim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se igual ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele venceu. A batalha espiritual está instaurada. Estamos vivendo dias difíceis, dias de apego financeiro, dias de apego material, dias de muita prostituição, dias de muita lascívia, homossexualidade, dias em que o homem tem sido completamente entregue às concupiscências malignas do pecado, dias em que o homem tem se entregue às batalhas espirituais e tem esquecido o nome de Jesus. Mas deixe eu vos dizer uma coisa, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Então é inevitável você passar por essa guerra que você passa frente a frente com o demônio. Sim, ele vai vir contra você, ele vai se levantar contra você, ele vai lançar seus dardos, suas setas, ele vai ofender a sua mente, ele vai tentar parar você, ele vai tentar fazer de tudo para impedir que você triunfe, ele vai tentar fazer de tudo para impedir que você cumpra os desígnios do Pai, ele vai oferecer tudo aquilo que ele puder para que você não tenha salvação. Mas saiba de uma coisa, você é escolhido, irmão, você é escolhida, irmã, você foi chamado para um grande propósito. O propósito que Deus tem em sua vida é muito maior que a concepção humana, que a mente humana possa imaginar. Algo sobrenatural vai acontecer através de você. Por isso não se renda a essas ofensivas malignas. Não são 1, 2, 3, mas são milhares de demônios que se levantam todos os dias tentando sugestionar a sua vida, para que você se sinta um derrotado, um oprimido, um acabado, e para que você não tenha um objetivo, para que você desista do seu chamado. Mas
mas não desista do seu chamado. Olhe para a cruz, olhe para aquele que venceu o príncipe das trevas, olhe para aquele que abre as portas da salvação. Se curve diante dele nesta hora, e ele te fortalecerá, ele te encherá da sua glória e do seu poder, e você será sarado, e no nome dele você terá autoridade para expulsar todos os demônios que se colocarem no seu caminho. No nome dele você terá poder para repreender os principados das trevas, e no nome dele as coisas de Deus que estão, os projetos de Deus que estão para acontecer na sua vida, um a um acontecerão. Esta foi a maior batalha espiritual já travada com um homem por sobre a face da terra. E o amor que ele teve por mim e por você fez com que ele vencesse. Foi o amor. É o amor que faz vencer todas essas coisas. Então, quando citamos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este, e ao próximo como amamos a nós mesmos, e colocamos isto em prática, com esse amor envergonhamos Satanás, vencemos as trevas e fazemos com que a glória de Deus se resplandeça na nossa vida, e pessoas são alcançadas, e vidas são regeneradas, saradas, curadas, transformadas, libertas e abençoadas, porque você venceu a luta. Em nome de Jesus. Oremos. Eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de trazer estas palavras a todos estes que me ouvem agora. Senhor, na fragilidade do meu corpo humano, eu me coloco diante de Ti nesta hora, dizendo-se, Pai, eis-me aqui, estou aqui, faça segundo o Teu bem-querer. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um daqueles que me ouvem agora, para que eles possam triunfar, para que eles possam vencer, e vencendo, o Teu nome venha a ser glorificado de forma tal que muitas e muitas outras almas possam se chegar a Ti. Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, porque acreditamos no sacrifício de Jesus, e crendo no sacrifício de Jesus, nos colocamos debaixo do sangue vertido na cruz, para que tenhamos acesso à Tua presença. Recebe a nossa vida agora, Senhor, porque a entregamos a Ti, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente aos vossos corações, que as minhas palavras proferidas na unção de Deus continuem ecoando sobre a sua mente por todos os dias da sua vida, e que você saiba que você foi chamado para vencer e para envergonhar o inimigo. Deus te abençoe, que você triunfe sobre essa batalha espiritual, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.